Bom sábado a todos. Esse é mais uma reflexão com Emmanuel. Hoje é de número 108 e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Duda, qual é o tema da nossa reflexão de hoje? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. Esse encontro de número 108 tem como tema a reencarnação. André, que versículo Emmanuel escolheu para embasar esse tema aqui de hoje? Emmanuel escolhe uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no fogo eterno. Duda, essa fala de Jesus é bem impactante, é daquelas que gera bastante discórdia, né? Mas, com certeza, Emmanuel vai nos esclarecer muito bem a respeito disso. O que ele diz? Bom, André, Emmanuel já inicia falando assim: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. É a primeira frase ali da reflexão. Então, ele já explica muita coisa em poucas palavras, de maneira sucinta, ele consegue trazer grande impacto e grande informação. E aqui hoje também ele vai falar um pouco mais dessa analogia que Jesus está fazendo aqui com o fogo eterno. Sabemos então aqui que a reencarnação, né, e tudo que nós vivemos não é nada por acaso, nada que nós vivemos é em vão. Tudo tem um propósito maior, né? E Emmanuel vai falar um pouco aqui sobre essas escolhas nossas também aqui hoje, né? Então sabemos que na época lá de Jesus, Jesus estava pregando para uma sociedade que ela estava estagnada, uma sociedade que não estava progredindo nos valores morais. Sabemos também, essa é uma das razões de Jesus vir aqui, né? Mesmo, já falamos aqui, mesmo sem precisar, vir aqui dar esse, vamos chamar assim, esse empurrãozinho aqui para o nosso desenvolvimento, não é mesmo? Então, era uma sociedade que Emmanuel traz aqui, assim, que estava quase morta, né? Quase morta em seus valores morais aqui, né? Realmente nós sabemos ali o quão endurecido os corações ainda estavam, como as almas ainda eram endurecidas. Não tinha muitas atividades espirituais que eram edificantes para aquela época. Por isso Jesus vem realmente para fazer esse revolucionário aqui. E Emmanuel diz, né, também fez um comparativo aqui sobre a sociedade e comparou com um coração paralítico. Ou seja, quando está parado, quando os corações realmente estavam estagnados ali, paralisados, né, sem realmente viver ali esse amor divino, sobre as leis divinas, né, que realmente ali amolecem e faz bater mais forte ali o nosso coração. Um coração limitado, né, Duda? Um coração limitado. Um coração realmente... realmente a palavra limitado, né? Cercado ali de dificuldades, não conseguindo ali mais progredir, né? Esse valor da estagnada nesse sentido de não estar conseguindo realmente progredir dos valores, não conseguindo mais ali se movimentar. Então Jesus vem realmente para trazer esse revolucionário, trazer esse empurrão e nos mostrar que a vida de um outro ponto de vista e a vida. E aí Emmanuel pega essa para falar sobre a vida. E aí ele traz aqui, né, no versículo diz: melhor te é entrar na vida. Jesus fala esse trecho. Mas nós não estamos na vida, nós podemos pensar. Jesus não estava falando para encarnados, para pessoas vivas que estavam ouvindo.
E aí esse comparativo Emmanuel faz aqui hoje, né? Emmanuel, Jesus estava falando sobre entrar na vida, mas que vida? Já não estava vivo? Então ali que é a chave aqui, que Emmanuel vai desenrolar bastante nossa reflexão aqui hoje também. E dá aquela dúvida, né? Mas se eu já tô dentro, eu vou entrar onde? Né? Se eu já tô na minha vida, onde é que eu vou entrar? Exatamente. Já não estava na vida? Já não estava todo mundo encarnado? Então, Jesus fala, melhor te é entrar na vida. Então, ele começa, antes de falar sobre arrancar aquilo que está de errado, ele fala, melhor é entrar na vida. Vamos entrar. Então, mesmo já estando ali com essa concepção nossa, que era limitada, e da época também sobre a vida, e de muitos ainda, né, nos tempos atuais, né. Então, Jesus, nesse momento, está nos alertando sobre a existência contínua da vida, sobre uma vida que nós iremos nos despertar, uma vida de sempre, uma vida que vai se manter além dessa que os nossos olhos estão sendo capazes de enxergar. E aí ele fala assim, que dentro do qual cada espírito vai despertar a seu modo, a seu momento, para essa gloriosa destinação da eternidade. Nem todos ainda compreendem, mas Jesus está lá atrás, veio aqui para nos dar essa ajuda, já plantando essa informação sobre cada um ter o seu despertar e a importância para essa continuidade da vida, para essa continuidade da existência. Jesus estava falando lá sobre o melhor é entrar na vida. E não importa como, né? Quando Jesus fala melhor te é entrar, não importa, e é melhor entrar que esteja faltando alguma parte dos nossos corpos. Como Jesus está trazendo aqui, né? Ele está explicando para nós que realmente esse renascimento, ele vai ser doloroso aqui na Terra. Nós vamos ter que realmente tirar partes nossas, partes dessa que realmente às vezes não está sendo profícuo para nós. Nós precisamos então passar por esse renascimento doloroso, e Emmanuel traz aqui que é o seguinte, esses renascimentos dolorosos, seja eles espiritualmente, nós vamos ali tirar aquilo que está adoecendo o nosso espírito, mas também materialmente, de modo material, quando fala sobre estarmos aleijados, estarmos paralíticos. Emmanuel fala também, também se refere às escolhas físicas de cada espírito, de cada irmão que está nessas condições. E Emmanuel diz aqui o seguinte, pedem, eu até trouxe aqui a fala do Emmanuel mesmo, para não deixar nada perder, pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade que está por vir. Ou seja, não é um castigo também. É importante a gente pensar, porque às vezes alguns têm a ideia de que a reencarnação também é um castigo, ou ter alguma deficiência física é também um castigo. Não, Emmanuel ainda traz aqui sobre que nós pedimos sobre essas provas, nós pedimos porque nós entendemos nesse momento que nós precisamos realmente dar esse empurrão aqui para a gente refazer e regenerar, porque nós entendemos então com Cristo que para que nós possamos alcançar então aquela gloriosa destinação que nós aprendemos, né, precisamos passar por renascimentos dolorosos, precisamos nos regenerar para então estarmos prontos para receber essa felicidade que está por vir. E isso é o processo se dá durante a reencarnação. Emmanuel é muito conteúdo que traz aqui, né? Mas ele tenta resumir esse formato aqui sobre a reencarnação a partir dessa fala de Jesus, né? Essa é apenas uma que ele pegou. Em muitos momentos nós vamos ver Jesus já fazendo, né, referência à reencarnação, mas hoje ele discute realmente sobre esse pequeno trecho onde Jesus já estava nos
trazendo a informação e nos alertando sobre a importância desse momento e como seria esse momento e esse nosso despertar. Mas, André, depois nós concluímos um pouco mais, mas conta para nós aqui nesse momento uma história que possa ilustrar um pouco mais o nosso entendimento aqui sobre essa reflexão aqui do Emmanuel hoje. Essa parte que você selecionou do Emmanuel aí me chamou muita atenção quando ele: melhor te é entrar na vida. Porque para entrar é um dentro, mas se tem um dentro, tem um fora. Então, nessa palavra de Jesus, ele está dizendo: isso aqui não é a vida. Tem uma vida fora disso aqui. E você veio de fora disso aqui e você vai entrar nisso aqui no momento. Porque se a doutrina espírita nos ensina que Deus é justiça e bondade suprema, então não é possível que ele seja justo e bom, e Deus é justo e bom ao mesmo tempo, se não tiver reencarnação. Se não tiver reencarnação, nós nunca vamos encontrar essa justiça e essa bondade de Deus. Porque nessa palavra, ele fala: melhor é você entrar na vida aleijado do que você ficar sofrendo. Você ficar lá no plano espiritual, num sofrimento por muitos anos. Então é preferível você voltar com dificuldades. Aí a gente pode parar e pensar: mas por quê? Por que nasce uma criança e já nasce doente, já nasce com uma debilidade, já nasce com uma dificuldade? Porque a criança é um corpo recém-formado, mas o espírito, ele é eterno. Então, nós temos que ter em mente o seguinte: todos os pais precisam enxergar os seus filhos como espíritos que são eternos. Eles não foram criados, gerados apenas nos 9 meses de gestação e depois quando ele nasceu. É um espírito que já tem, pode ser um espírito que é muito mais velho que os próprios pais. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então, nessa justiça e essa bondade de Deus, nos permite que os nossos erros, as nossas faltas, nossos equívocos, os crimes que cometemos, que nós venhamos no futuro para poder ressarcir, reparar aquilo que a gente causou. E antes de dar continuidade a isso, eu queria trazer aqui, porque na Bíblia não tem a palavra reencarnação em si, mas nós temos trechos como esse aqui: melhor te é entrar na vida. Então, onde ele estava? Se ele está dizendo que você vai entrar na vida, você estava aonde antes? E tem um encontro muito famoso de Nicodemos com Jesus. Que Nicodemos, percebendo tudo que Jesus fazia, as curas, ele percebeu: olha, esse homem, ele só pode vir da parte de Deus, porque para fazer as coisas que ele faz, ele tem que, digamos assim, ele tem que ter muita moral com Deus. Porque nós aqui que somos estudiosos da Torá, do judaísmo, a gente não consegue fazer. Por que esse homem consegue fazer? Então ele tem uma coisa diferente aí. E aí ele vai, ao entardecer, à noite, escondido, porque ele não queria ser visto conversando com Jesus, porque ele era uma autoridade. Então, se eles identificam ele conversando com Jesus, ele ia ser desmoralizado. E ele diz assim, Jesus responde para ele, porque ele fala assim, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus responde para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos fala assim: mas eu já nasci, eu estou aqui.
Como é que eu vou retornar para o ventre da minha mãe para poder nascer de novo? Mas aí não seria uma reencarnação, né? Seria você, a mesma encarnação, porque você vai voltar para a mesma mãe e vai nascer de novo, né? Porque nem sempre a gente nasce com os mesmos pais, com os mesmos irmãos, né? O nosso planejamento reencarnatório, ele é muito vasto, ele é muito amplo. Então aqui, Jesus está dizendo para ele, olha, tem determinadas coisas que só nascendo de novo, para a gente poder aprender, para a gente poder reparar. Porque dependendo da gravidade daquilo que a gente faz, nem mesmo uma encarnação que a gente empenhe muito, mude bastante, ela é o suficiente para poder reparar isso. Então, tem que ter uma outra forma. E aí, eu separei aqui, no livro Justiça Divina, do Chico com Emmanuel, na lição de número capítulo 37, se chama Aprender e Refazer. Aí fala assim, ó, personalidades do poder transitório, ou seja, políticos que abusaram do povo, assistem às privações das classes humildes, verificando o sofrimento silencioso dos que levantam a cada dia de manhã para a contemplação da própria miséria. Avarentos que abusaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhe recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Então, aqueles ricos que esbanjavam seu dinheiro não faziam nada útil com ele, porque o dinheiro, se Deus permite que exista o dinheiro, ele tem um porquê, ele tem um fundamento, ele deve ser utilizado a benefício da maioria. Se ele não é utilizado, se a pessoa é tipo um tio Patinhas, né, ele só junta para ele, quer cada vez mais, ele vai ter uma outra reencarnação, de que ele vai precisar muito desse dinheiro. E ele vai se deparar com corações muito duros, né? E ele vai ter que passar pela humildade de suplicar ali o pão para ele poder sobreviver, porque da outra vez ele não fez por onde, ele não auxiliou. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam, impunes. Então, se você foi um jornalista, um escritor, que você estimulou certos tipos de notícias, de histórias, você carregou nas tintas ali da violência, da revolta, de causar o caos, você vai vir depois um leitor e você vai ficar chocado com aquilo, você vai falar, meu Deus, mas por que faz isso? Para que escrever dessa forma? E aí outro trecho aqui, ó, pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao lar dos filhos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade plantadas por eles mesmos. Então aqueles pais que foram displicentes com seus filhos, eles retornam como filhos que terão um lar muito tumultuado, com muita dificuldade no sentido de auxílio para o crescimento dele, porque ele, na oportunidade que foi pai, não conseguiu fazer com que o próprio filho tivesse a construção de um caminho reto, né? Então ele vai passar por essas dificuldades. Malfeitores, né? Criminosos que caíram na delinquência, socorrem vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que suplicavam a carne e a alma dos semelhantes. E aí Emmanuel, para finalizar, ele põe assim, ó, mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer, ressarcir, progredir e aprimorar.
sanando débito por débito perante a lei. Porque é assim, se alguém vai e assassina uma pessoa, aí, se não tiver a reencarnação, aquela pessoa foi tirada a vida dela. E a outra continuou vivendo um certo período. E aí, onde é que está a justiça de Deus nisso? Cadê a bondade de Deus? Aquele ali tirou minha vida, mas e aí? E depois? Vai ficar por isso mesmo? Ele só vai passar por essa justiça humana, que muitas vezes ela é falha, mas a justiça de Deus não é. Então, por isso que existe a reencarnação, para que essa justiça de Deus ela seja aplicada de maneira correta e sempre com bondade, porque Deus não é maldoso. Deus é justo e bom. E Emmanuel conclui: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre, amando e agradece a Deus. Ele conclui dizendo: por mais que a sua vida, que a sua reencarnação seja dolorosa, seja complicada, seja às vezes você pensa que seja um motivo para você desistir, lembre-se de que Deus te deu essa oportunidade para você aprender determinadas coisas. Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, agora nós vamos continuar, com a outra parte da reflexão, onde Jesus fala sobre esse fogo eterno, Emmanuel vai trazer um pouquinho aqui para nós a respeito dele. Ele fala: quanto à imagem do fogo eterno, incerto nas palavras, nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver como Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Bom, Emmanuel fez aqui então esse comparativo, explicando aqui a reflexão de que Jesus estava querendo dizer sobre esse fogo eterno, Esse parágrafo, Emmanuel encerra o capítulo com ele, é o parágrafo final, E ele fez nessa simbologia do fogo eterno, e eu achei muito importante ele trazer isso, para nos clarear bastante a respeito desse entendimento, um termo mesmo que Jesus usa em outros momentos, a Bíblia traz muito, então realmente aqui está explicando para nós aqui com a visão do benfeitor, Sabemos que o fogo físico, o fogo material que temos aqui, é um motivo e um causador de uma dor terrível, Quando nós passamos por uma queimadura, nossa, nos causa muita dor, aquela ferida, ela fica doendo até que ela seja cicatrizada, que a nossa pele recupere, e é demorado, a gente sente aquela dor e aquele incômodo por muito tempo. Então, até que ela se sare, ela nos incomoda, ela fica ali realmente nos perturbando um pouco, e é bastante desconfortável, Todos que já queimaram aqui uma vez sabem bem disso. E isso Emmanuel está comparando aqui com a nossa encarnação. E esse fogo aqui é como se fossem as nossas má tendências. As nossas má tendências que ela não apaga, que ela continua ali, queimando, ferindo e machucando a nossa carne. Ela está ali realmente, nos machucando, nos queimando profundamente. Quando ele traz: se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente fogo material.
Ou seja, enquanto nós formos rebeldes, cultivarmos em nós essas dificuldades, essas más tendências, ela vai continuar nos queimando. E isso é um processo purificador. Mas não é um fogo eterno que estaremos lá condicionados. Não, é um fogo de sofrimento até que nós nos libertemos daquilo que nos queima. Até que nós, por exemplo, estamos lá queimando a nossa mão no fogo. Até que a gente tire, nos afaste daquilo que nos machuca. E assim, o que nos machuca? O que machuca a nossa carne? O que nos afasta, né, de Deus e fica ali nos machucando? As nossas dificuldades, as nossas más tendências ainda, nossos valores que nós não conseguimos conquistar, né? Esses comportamentos ruins que ainda existem dentro de cada um, né? Esses sentimentos ainda perniciosos que ainda perduram ainda na nossa carne. Ou seja, quando a gente purificar a nossa alma, purificar desses maus comportamentos que dói, que nos machucam, que nos queimam, essa dor, essas falhas, elas vão sendo consumidas e ela vai desaparecendo então do nosso espírito, porque o nosso espírito vai cicatrizando. E o fogo, né, a gente sabe também, essa analogia que também eu penso, que quando temos um local físico e o fogo vem, ele queima, ele rói tudo, vai tudo em cinzas, né? É a ruína. Aquilo desaparece. Simplesmente se tinha uma árvore, não importa o tamanho, ela desaparece, ela some. Realmente ela vai embora. E é assim, realmente, se o fogo nos queimar aquilo que é ruim dentro de nós, ele vai desaparecer. O fogo vai consumir aquilo que está de errado, né, que é a nossa reencarnação, e esse comportamento ruim, ao passarmos por essa reencarnação, a gente vai poder se libertar dele, ele realmente vai desaparecer da nossa vida. E aquilo que era motivo de dor e de muito sofrimento vai ser finalmente cicatrizado do nosso espírito. André, quer completar um pouquinho aqui? É como se fosse assim, né, Duda, que a Amanda está dizendo aqui. A pessoa fala assim, ó, não quero, não suporto aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Mas você tem que, não perdoa, odeio. A pessoa fica nesse fogo do ódio, de não perdoar, e ela fica sustentando, não quero. Então, enquanto ela tiver esse tipo de pensamento e comportamento, isso na vida dela, na consciência dela, vai ser como um fogo, porque isso não vai dar sossego para ela. Porque ela vai ficar, não, o que ele fez está certo, não está certo, que eu odeio, eu não podia ter feito isso comigo, eu não perdoo, quero justiça. Então, Deus, que a gente comentou, que é toda justiça e bondade, permite, é a escolha. É a escolha do espírito ficar com esse tipo de pensamento, esse tipo de consciência, Deus deixa. Então, não é que o castigo de Deus é eterno. O que é eterno é a bondade de Deus. Mas os espíritos, com os seus comportamentos, acabam arrastando as suas dores, as suas decepções. E isso pode ser visto como uma coisa muito demorada, mas não é eterna. Porque vai chegar um certo momento que esse que odeio, não perdoa, não aceito, ele não vai dar conta mais. Igual você comentou que vai queimar tudo. Vai chegar um ponto que ele fala assim, quer saber? Eu acho que agora eu vou perdoar, não vou odiar mais não. Só para ver o que acontece. Às vezes acontece uma coisa diferente, aí vem a mudança. Aí acaba essa coisa eterna, esse sofrimento. Fala assim, pronto, você aceitou? Perdoou? Então agora vamos reencarnar? Vou reencarnar os dois juntos, vamos ver se você aprendeu, vocês vão ser irmão, nascer no mesmo lar, e você vai ser mais velho e vai ajudar ele que você tanto odiou, vai ser seu irmão mais novo, você vai ter muito amor por ele, e você vai caminhar. Então, é isso. O que é eterno é a bondade de Deus. Exatamente. Belas palavras, André. O que é eterno é a bondade de Deus. Não é os nossos erros, não é o fogo que consome a nossa carne, que enfraquece e fere o nosso espírito, né? Isso não é eterno. Graças a Deus, aos ensinos de Jesus, ele não é eterno.
né? Graças a tanto entendimento, né? A tanta bondade, pela graça e misericórdia de Jesus, que nos ensinou o caminho, nos ensinou a como libertar, como apagar esse fogo que existe na nossa carne e que tanto nos fere, que tanto nos machuca, que nos consome realmente a nossa carne, esse momento doloroso, né? Nós podemos nos livrar dele passando por esse processo, né? Que Jesus nos ensinou. Como você trouxe o exemplo do ódio. Isso vai se aplicar a qualquer sentimento que é baixo. A falta da paciência muitas vezes vai consumir o nosso coração. Os sentimentos, todos os vícios morais, no geral, orgulho, raiva, egoísmo, todos esses sentimentos realmente, né, que não são que são contrários à lei de Deus, que é contrário à lei do amor, sempre vai nos queimar. É sempre, igual você falou, o sentimento do ódio, ele corrói, ele machuca. Ninguém carrega, você pode perceber, quando nós estamos aí com algum sentimento, alimentando um sentimento ruim, ou deparamos com algum irmão que está ali alimentando um sentimento de falta de perdão, no ódio por irmão, a gente percebe que aquilo impede ele de ser feliz, que realmente causa uma dor. É notório, é possível que nós conseguimos enxergar com os olhos da matéria o sofrimento, aquele sofrimento daquele irmão. Então, realmente, precisamos trabalhar para nos livrarmos, né? Mas a gente sabe que não é fácil. A gente está falando aqui os ensinamentos do Emmanuel, a gente sabe que é um trabalho, como falamos na semana passada, é um trabalho, né, para fazer a reforma íntima, e ele é individual. Juntos, né, nós nos fortalecemos, a gente alimenta o nosso espírito para termos então ali a teoria que vai nos auxiliar nesse processo. Mas não é fácil, mas nós precisamos entender realmente hoje, né? Emmanuel deixou claro com esse comparativo aqui, né? Precisamos despertar para a vida e despertar de modo que nós apaguemos então esse fogo eterno, que não é eterno, né? Como o André trouxe, eterno é a bondade de Deus. Então, apagar esse fogo que está consumindo e nos afastando cada vez mais aí do Cristo, nos afastando aí dessa felicidade, dessa glória eterna que nos espera. André, gostaria de complementar mais um pouco a reflexão? Tá tranquilo. Tranquilo. Então, juntos, né, vamos então encerrar, agradecer aqui por esse momento, né, que Jesus nos abençoou, o Emmanuel nos abençoou hoje com belas palavras, com entendimento, né, que nós buscamos, trabalhamos muito isso no Espiritismo, que é realmente um conforto para a nossa alma, é realmente muito reconfortante. Sabemos que estamos aqui, né, nos dá muito gás também para melhorar, para afastar de nós todo esse fogo e entender o processo, né, que estamos vivendo, que estamos aqui passando por esse processo de reencarnação, entender todos que nos acercam, né, entender que muitas são as possibilidades daquilo que nós estamos vivendo aqui, né? Nada é uma regra, mas essa é realmente a forma aqui de explicarmos tanto o sofrimento que nós passamos aqui. Esse é o momento, Jesus já nos disse isso, né? Também Jesus já disse, a felicidade não é desse mundo, né? O momento agora é de realmente trabalhar aquilo que a gente precisa para ser feliz, então, no outro. Ô, Duda, eu lembrei de uma coisinha aqui, que quando se fala de reencarnação, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é assim, eu fiz isso, na próxima eu venho desse jeito. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu com a mãe de André Luiz no livro Nosso Lar. A mãe de André Luiz desencarnou, foi para um plano espiritual superior a Nosso Lar. André Luiz, depois de ficar um tempo no umbral, se não me engano, foram 8 anos que ele ficou lá, ele foi resgatado, foi para Nosso Lar. E aí, depois que ele já estava lá um tempo, ele queria saber onde estava o pai dele. O pai dele foi antes dele, né? E aí, a mãe dele disse, seu pai permanece no umbral. Mas o que ele está fazendo lá? Seu pai permanece no umbral, junto com as 2 amantes que ele teve em vida. E aí, André Luiz fica naquela situação, falando, nossa, mas meu pai então tá ferrado, meu pai então não vai ter salvação, vai ficar lá nesse umbral eternamente com essas 2 amantes aí, né? Ele pensa dessa forma.
E aí a mãe dele, um espírito muito superior, ela diz o seguinte para ele: não, já está tudo certo, o nosso planejamento reencarnatório, eu vou voltar para a Terra, vou casar novamente com seu pai. Aí o André Luiz fica assim, mas mãe, e as duas amantes lá, mãe, como é que vai fazer? Aí ela responde: vou receber as duas como filhas e vou amá-las. Então, é um exemplo para a gente ter uma ideia de como é a reencarnação, que ela tem inúmeros braços, inúmeras possibilidades de acontecer. Porque com a superioridade espiritual da mãe de André Luiz, ela, se ela quisesse, ela não teria que retornar, casar novamente com o pai. Mas ela, percebendo que ele apenas sairia daquela situação que ele estava ali no umbral junto com aquelas duas amantes, ela percebeu, bom, só é reencarnando de novo. E aí, ele recebendo essas duas amantes como filhas, para ele ter a noção do que é o verdadeiro amor. Porque ele, na oportunidade que ele teve de trás, ele desvirtuou o que é o amor. Ele não soube identificar e viver o verdadeiro amor. Mas recebendo essas amantes como filhas, aí sim, aí ele vai sentir o amor que é um pai por uma filha. Então, olha como Deus é toda justiça e bondade de nos permitir que a nossa queda em uma existência no relacionamento, na parte amorosa, que a gente venha de outra forma e purifique esse amor que a gente achava que tinha, mas que Deus nos mostra que é completamente diferente. Exatamente, André, exatamente. É muito importante termos esse cuidado, né? É tão complexo, é tão emaranhado, tantos detalhes, um plano reencarnatório, que nós aqui no tamanho da nossa pequenez e da nossa dificuldade jamais conseguiríamos decifrar. Mas nós precisamos confiar que um plano maior foi traçado, que da qual a nossa inteligência não é capaz de compreender, mas confiar que um Pai que é maior, né, soberano, fez o melhor para cada um de nós. Que nós não vamos compreender, mas é confiar que o melhor está sendo feito. Porque não cabe a nós tentarmos assim, será que aquele ali está nessa condição porque fez isso? Será que passou por isso por causa daquilo? Gente, não é de uma forma linear, não é de uma forma direta, não é fez aqui, tomou ali, não é assim, porque assim nós não estaríamos ressignificando os sentimentos. Importante lembrar desse detalhe aqui, né? Emmanuel trouxe aqui uma das possibilidades, né, das reflexões aqui, André trouxe um exemplo aqui das reencarnações, mas isso é um trabalho, sim, muito grandioso que a espiritualidade faz para nós. Cabe a nós honrarmos essa grande oportunidade que nós temos aqui para fazer diferente, para nos mudar, para trabalhar na nossa reforma íntima e daqueles que nos cercam e a quem a gente puder auxiliar aí em conjunto nesse processo, porque também ninguém está do nosso lado à toa, não é mesmo? Então, juntos, vamos encerrar essa reflexão aqui de hoje, agradecendo a oportunidade e espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos o próximo capítulo que se chama Acharemos Sempre. Em Lucas, capítulo 11, versículo 10, Jesus diz: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Então, espero vocês para juntos na semana que vem partilharmos um pouco mais aqui dessa reflexão do Emmanuel. Desejo a vocês uma semana muito abençoada, de muito aprendizado. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado a todos e que assim seja.